Nós estamos recebendo aqui no estúdio, Délio Rocha e Elivaldo participam conosco da entrevista com o deputado Osmar Júnior, que vai falar a respeito deste caso, ele que é do PCdoB, e nos diz mais sobre a prisão do ex-presidente Lula. Deputado Osmar Júnior, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. De que maneira que o senhor tem visto os desdobramentos desse caso? Boa tarde a todos os telespectadores, aqui ao Délio, ao Elivaldo, meu caro Joelson. De fato, hoje é um dia muito que vai ficar muito marcado na história do Brasil. Hoje é um dia de uma decisão muito grave que, na minha opinião, coroa um processo que já vem acontecendo há um certo tempo e cujo objetivo final era exatamente a determinação da prisão do nosso sempre presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que a Lava Jato acaba com a prisão de Lula? Olha, é isso que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que todos os atos desses processos, eles, quando se analisa, fica revelado que eles são conduzidos na direção desse ato final da prisão. Mesmo envolvendo políticos de outras legendas, até hoje adversários do PT e do ex-presidente Lula? Todos. Eu digo que esse último, o juiz Sérgio Moro, ele levou exatamente 22 minutos entre a comunicação que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fez, de que estava encerrado os processos naquele tribunal, e a expedição do mandado de prisão, o juiz Moro, foram exatamente 22 minutos. Eu tenho já uma idade, mais de 50 anos de idade, já participei de diversos tipos de movimentos, sou advogado. Eu nunca vi uma decisão tão séria, nunca na minha vida. Por que razão essa pressa? Então, esse ato, por si, ele já fala o que tem sido a condução desse processo. Tem outro também que muita gente me pergunta, Osmar, há poucos dias atrás, lá em Curitiba, no Tribunal Popular do Júri, foi julgado um rapaz que foi deputado estadual no Paraná, que num ato deslocado, embriagado, dirigindo a mais de 200 km por hora, atropelou um outro veículo, matando 2 rapazes, um processo que levou 12 anos para ser julgado, homicídio doloso, com 2 vítimas fatais. Ele foi condenado a 12 anos. Imagine que o presidente Lula, de fato, tivesse recebido o apartamento. Você imagina que a reforma de um apartamento implicar numa pena de 12 anos, isso tem precedente na história brasileira? Não tem. Então, as razões que levaram a esse processo indicam que, na realidade, ele enterra um período da história do Brasil. Não se está condenando um homem, Luiz Inácio Lula da Silva. Está se condenando um período onde o Brasil marcou a sua vida por uma Constituição democrática, um período em que a economia brasileira ela passou a jogar um papel diferenciado no mundo. Há de lembrar que a indústria petrolífera brasileira, a indústria da construção civil brasileira, ela ocupou espaço importantíssimo no mercado mundial. Eu lembrava agora, numa reunião no partido, de que a engenharia brasileira, até 2, 3 anos atrás, ela executava todas as grandes obras da América do Sul, todas. Metrôs, barragens, estradas de ferro, aeroportos, todas eram empresas do Brasil. Quantas são do Brasil agora? Quantas? Todas estão destruídas, todas. Esse período, esse julgamento de Lula, ele vai ser examinado pela história. E a história já fez isso em outros momentos. Hoje eu passei rapidamente em revista a um episódio que ocorreu na França, o famoso caso Dreyfus. Exatamente quando foi condenado um oficial do exército francês por alta traição e que foi cometido o primeiro erro, e como não foi corrigido o erro, vieram erros sucessivos que o levaram à sua condenação.
a prisão perpétua na Ilha das Cobras, na Ilha do Diabo. Isso porque aqueles que deveriam fazer a correção, eles não tinham mais força para fazer a correção. É aquela história de que uma mentira vai levando a outra mentira, de que um erro vai levando a um outro erro. Tanto que chegou agora, o Supremo Tribunal Federal ficou completamente dividido, comprometendo a sua própria autoridade, porque ficou patente que não era o caso de fazer a prisão do ex-presidente Lula. Não era. Era o caso de continuar o processo, esse processo controverso, esse processo que tem falhas, esse processo que, se não for reexaminado pelo judiciário agora, ele certamente será reexaminado pela história. Deputado Osmar, mas o senhor, como advogado, até sabe que o Supremo nem pode ficar mudando jurisprudências e entendimentos com tanta velocidade. Tem um entendimento de 2016 que é pela prisão em segunda instância. Não houve, então, uma coerência do próprio Supremo ao dizer Lula deve ser preso agora? Olha... Examinando o caso concreto e particular, que era um habeas corpus. Exatamente. Essa jurisprudência é bem recente, é de 2016. No entanto, essa jurisprudência não está consolidada. Não está. O debate da sessão de quarta-feira, o próprio debate no Supremo, revelou que, se fosse revista a questão, o resultado seria outro. São as ADCs? As ADCs. Se a presidente do Supremo, ao invés de ter colocado o caso particular do Lula em julgamento, tivesse colocado um processo geral, que seria a ação direta de constitucionalidade, certamente, pela palavra dos ministros e das ministras que se manifestaram naquela sessão, o resultado seria outro. Com certeza. Mas a Suprema Corte não deve ser vista... Não há uma jurisprudência consolidada. Há uma decisão tomada por maioria de voto, com uma diferença de um voto em 2006. De lá para cá, cada ministro está resolvendo a questão a seu modo, cada ministro. Lá, se você cair numa turma, você tem um resultado, se cair em outra turma, tem outro resultado. Por exemplo, se o mandato, o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, tivesse caído para a relatoria do ministro Celso de Mello, o Lula estava livre. Com certeza, porque ele teria dado a liminar. Porque ele está dando a liminar. Se fosse o ministro Gilmar Mendes, estaria livre. Se fosse Lewandowski, estaria livre. Portanto, não há uma jurisprudência consolidada. E, estranhamente, a presidente do Supremo, porque ela impediu que essa ADC fosse julgada, fosse examinada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas ela será examinada. Mas assim, eu insisto, ela não impediu justamente porque não é correto ou não seria razoável que a Suprema Corte mudasse entendimentos. A Suprema Corte ela não pode ser vista como composta por este ou por aquele, mas como uma instituição que tem que proteger a segurança jurídica. A Suprema, no direito, os entendimentos eles têm que ser consolidados. A jurisprudência ela não resulta de um ato. Ela resulta de atos sucessivos, que o assentamento deles indica uma direção. Ao dar sentido geral a uma decisão no habeas corpus, foi a tentativa que o Supremo fez, à época, de estabelecer uma nova regra, porque não existe lei. Pelo contrário, a Constituição diz claramente que prisão só com processo, com sentença transitada e julgada. Está escrito na Constituição. Não há necessidade de interpretação desse dispositivo constitucional. Isso não é um princípio, ele determina isso. O Supremo, no julgamento de um habeas corpus, teve entendimento diferente e foi dada a repercussão geral. Mas lembre-se, de 11 ministros, 6 a favor, 5 contra. Nesse tempo, você tem decisões num sentido e em outro. Como é que tem jurisprudência consolidada? Não existe. E se for, repito, se naquela sessão de quarta-feira estivesse em julgamento a ADC, com certeza prevaleceria o entendimento de que a prisão só se dá com sentença transitada em julgado. A ministra
Carmen Lúcia não colocou em pauta porque ela sabia desse resultado e a Você presidente do Supremo... Você está presumindo. Não, ela não colocou, porque o resultado está manifestado. Os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Toffoli, Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello manifestaram isso. Manifestaram. Então, a prisão do presidente Lula, ela é decorrência desse embate político. Desse embate. Você acha que um ex-presidente da República, que vem de um processo controverso, processo complicado, que foi corrido, o Tribunal Regional da 4ª Região, lá também foi recorde o tempo. Foi o segundo mais rápido. Mais rápido, mas um processo complicado. O processo na mão do juiz Moro foi o mais rápido. A ordem de prisão, não existe precedente na história pela celeridade. Qual a necessidade de num processo desse, você executar a prisão? Qual a necessidade? Quantos apenados no Brasil hoje estão em liberdade por decisão da Justiça? Quantos? Então, a prisão do presidente Lula, ela é uma prisão ilegal e a população vê, grande parte, como injusta. Não só na questão legal, mas também uma prisão injusta. Razão pela qual o PCdoB está orientando que nós precisamos manter o nosso apoio ao presidente Lula. Manter o nosso apoio, fazer a denúncia desse processo como um processo que correu, como outros na história, infelizmente, já aconteceram, correu no sentido de alcançar um resultado determinado. E o resultado determinado era chegar à prisão do presidente Lula. Délio Rocha. Deputado, em relação a essa votação do Supremo, o que a gente viu, e como o senhor mencionou, é que houve uma divisão, 6-5, foi um placar apertado, e inclusive o voto que mais esperado, que era uma grande interrogação da ministra Rosa Weber, na verdade foi um voto muito confuso. E essa divisão que a gente verificou no Supremo também existe hoje no país. De alguma forma, essa pressão popular para um lado e para o outro pode ter contaminado a decisão do Supremo? Veja, o Supremo não pode ser contaminado pelas pressões da opinião pública. O Supremo, ele é a casa que deve trazer segurança ao país. Segurança. Ao contrário, está trazendo insegurança. Se o Supremo analisa, se há uma divergência lá dentro, uma divergência cujas decisões estão praticamente empatadas, e nesse caso último, ela é surpreendente, porque a ministra Rosa Weber reafirmou no seu voto que o entendimento dela é que não cabe prisão antes da sentença transitada em julgado. No entanto, ela dizia, meu entendimento é esse, mas vou votar pela manutenção, pela denegação do habeas corpus, ou seja, pela prisão. Você veja, a própria ministra revelava no seu voto. Não, deputado, mas ela não é uma contradição. Ela disse, olha, eu penso de fato assim, mas tenho que entender conforme a jurisprudência. E essa que é a questão que eu quero chamar a atenção. O Supremo tem uma jurisprudência. E aí ela atendeu a essa jurisprudência e votou. Me permita que ela, ao afirmar isso, foi questionada pelo ministro Marco Aurélio, pelo ministro Lewandowski, de que se verdadeira a afirmação dela, não haveria mais mudanças, seria imutável as decisões, porque sempre você vai ter uma decisão anterior, sempre. Então o plenário do Supremo é o momento em que as questões estão todas abertas. A regra, ela prevalece na decisão individual e nas turmas. Por quê? Porque há um norteador que são as decisões anteriores. No plenário, se você fosse seguir sempre as decisões anteriores, não haveria mudança. Não haveria. Nós teríamos que voltar em 2016. Por que houve mudança? O senhor falou agora há pouco em país dividido. Essa situação, ela reverbera nas disputas pelo poder no país, nesse momento da conjuntura nacional? Reverbera e da pior forma possível. Nós precisamos, no Brasil, ter capacidade, e foi exatamente o que o presidente Lula fez quando assumiu em 2003, de unir o país. Esse é o grande desafio. Nós tivemos outros momentos também. Nós tivemos em 54 uma crise gravíssima que resultou
na morte trágica do presidente Getúlio Vargas, que nós tivemos Juscelino Kubitschek, que foi um governo que veio, que pacificou o país, não completamente porque ainda nós tivemos a eleição do Jânio e depois o golpe. Em 92 nós tivemos a crise do impeachment do Collor. O presidente Itamar, a postura dele de magistrado pacificou o país, realizaram-se eleições, o país foi pegando o seu rumo. O presidente Lula, ao assumir, ele fez a opção por pacificar, pela pacificação, fez a opção por juntar, fez a opção pelo diálogo. Nós estamos precisando desse diálogo. E o Supremo Federal, Tribunal Federal, ao tomar decisões divididas, instáveis, está ajudando a dividir o país também e dificultando a todos nós que possamos sair dessa crise. Deputado Osmar Júnior, nós estamos com o tempo já esgotado. Queria agradecer ao Délio Rocha, ao Elivaldo Barbosa. Muito obrigado pela participação. Me permita só uma observação sobre um fato que eu acho mais grave hoje, que é acerca da decisão do presidente Lula de não se apresentar em Curitiba. Eu acho que esse é um fato importante e eu me somo àqueles que dou razão ao presidente no sentido de que qualquer apenado, ele não tem a obrigação de se apresentar ao executor da pena. Ele não tem essa obrigação. O presidente Lula, em nenhum momento que eu saiba, eu não vi em lugar nenhum, afirmou que vai resistir à prisão. Pelo contrário, o que tem se dito é que ele sabe que, mantida a sentença, ela vai ser cumprida. Mas ele não irá se entregar, não é o papel dele. Essa é uma controvérsia que está se gerando e há uma tentativa de se mostrar que há uma ação de rebelação conduzida a partir do presidente Lula lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Pelo contrário, o presidente Lula sempre tem mantido uma posição tranquila, sempre tem dito que não está fomentando o ódio, mas pelo contrário, ele quer demonstrar, e isso é justo e é correto, a sua insatisfação, mostrar a sua indignação com uma pena que considera injusta, de um processo que correu ao passo que os outros andam a passo de tartaruga e de uma decisão por uma prisão que afronta a Constituição. Em nenhum momento ele está apontando o contrário. Queria agradecer o deputado, muito obrigado, Elivaldo, obrigado também a Délio Rocha, obrigado pela participação.